Bom dia! Sejam todos bem-vindos à videoconferência da Marisa Lojas para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Informamos que esse evento está sendo gravado e a apresentação está disponível no site de RI da Marisa Lojas SA. Todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Aqui conosco estão Edson Garcia, CEO e DRI, e Adilvo Souza, diretor financeiro. Gostaria de passar a palavra ao Edson, que dará início à apresentação. Por favor, Edson, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma apresentação de resultados da Marisa. Obrigado pela presença e pelo interesse em acompanhar a evolução da companhia. Ao longo dos últimos trimestres, temos conduzido uma agenda bastante consistente de transformação, sempre com foco na construção de um negócio mais forte, mais eficiente e cada vez mais conectado com a mulher brasileira. Seguimos avançando em frentes estratégicas e importantes, como evolução de produto, fortalecimento da marca, melhoria da experiência da cliente, disciplina operacional e eficiência financeira. Entendemos que esse processo de evolução acontece de forma gradual, mas acreditamos que os avanços já percebidos na operação e na dinâmica comercial reforçam a assertividade da estratégia que estamos implementando e a consistência da nossa execução. Ao longo dessa apresentação, vamos compartilhar os principais resultados do trimestre, além das iniciativas estratégicas que seguem sustentando a evolução da companhia e fortalecendo as bases para o crescimento de longo prazo. Aqui ao meu lado está o Adilvo Souza, nosso CFO, que também participará da apresentação, trazendo mais detalhes sobre os destaques financeiros do período. Iniciando nossos destaques, seguimos avançando de forma consistente na nossa agenda de eficiência operacional, com evolução importante na qualidade da execução e na produtividade da operação. Ao longo do período, mantivemos uma gestão mais disciplinada no negócio, com foco em otimização de estoques, maior giro de produtos e controle de despesas. Esse trabalho, que vem sendo conduzido de forma contínua nos últimos ciclos, começa a se refletir de maneira mais consistente nos resultados da companhia. Como resultado dessa evolução operacional, encerramos o trimestre com EBITDA consolidado de R$ 28,6 milhões. Na base comparativa de mesmas lojas, tivemos uma evolução no EBITDA recorrente de 60,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados reforçam os ganhos graduais de eficiência e a consistência na execução do nosso plano de transformação e evolução do negócio. Avançando para o tema de despesas, seguimos evoluindo de forma consistente na disciplina financeira e na eficiência da nossa operação, com uma gestão bastante focada em produtividade e sustentabilidade do negócio. Ao longo do trimestre, continuamos implementando iniciativas de racionalização de gastos, otimização de estruturas e maior eficiência na alocação de recursos, refletindo uma operação mais ágil e mais disciplinada. Como resultado dessa gestão, encerramos o período com melhora de 17% nas despesas em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, reforçando a consistência das iniciativas de controle e eficiência implementadas nos últimos ciclos. Mais do que uma redução pontual, entendemos que esse movimento reflete uma evolução estrutural na forma como a companhia vem gerindo sua operação, com maior rigor na alocação de recursos e na busca contínua por ganhos de produtividade. Ao longo do trimestre, seguimos avançando na eficiência operacional e na assertividade da nossa execução comercial, refletindo uma operação mais disciplinada, produtiva e integrada. As iniciativas implementadas nos últimos ciclos, com foco em otimização de estrutura, melhor gestão de estoques, evolução de sortimento e maior eficiência na alocação de recursos, continuam gerando ganhos importantes para o negócio. Esse movimento, somado à evolução da qualidade das vendas e à melhor captura de rentabilidade, contribuiu para uma melhora de R$ 31 milhões no resultado líquido recorrente no período, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Esses avanços reforçam a consistência da execução, nosso plano de transformação e evolução gradual da estrutura operacional da companhia. Antes de avançarmos para os próximos indicadores, gostaríamos de compartilhar um pouco mais sobre os pilares estratégicos que vêm sustentando a evolução do nosso plano de negócio. Mais do que os resultados de curto prazo, seguimos bastante focados na construção de fundamentos mais sólidos e sustentáveis para a Marisa. Ao longo dos últimos trimestres,
temos avançado em iniciativas importantes voltadas à evolução da marca, melhoria da experiência da cliente, eficiência operacional e fortalecimento da nossa proposta de valor. Esse trabalho vem sendo conduzido de forma bastante disciplinada e consistente, sempre com foco na construção de um negócio mais saudável, relevante e preparado para capturar crescimento no longo prazo. Na sequência, vamos detalhar algumas das principais frentes estratégicas que vêm apoiando essa transformação e os avanços que já começam a ser percebidos na operação. Falando agora sobre a nossa jornada de evolução de produto, entendemos que essa é uma das frentes mais estratégicas e transformacionais da companhia. Essa jornada começou a partir de um processo bastante profundo de revisão da nossa proposta de valor e do posicionamento de negócio, sempre mantendo o foco na cliente da classe C e no fortalecimento da nossa conexão com essa consumidora. Na primeira fase desse trabalho, realizamos um amplo processo de pesquisa e escuta da cliente, buscando aprofundar o entendimento sobre seus desejos, necessidades, hábitos de consumo e percepção de marca. A partir desses insights, avançamos em um movimento importante de reposicionamento dos nossos lifestyles, tornando a leitura de produto mais clara, mais contemporânea e mais aderente aos diferentes momentos de vida e ocasiões de uso dela. Também evoluímos de forma importante o nosso posicionamento de produto, incorporando maior conteúdo de moda e aspiracionalidade às coleções, ampliando variedade, enriquecendo o mix e reforçando atributos de qualidade e percepção de valor. Tudo isso sem perder um dos pilares centrais da nossa proposta de valor, que é entregar moda com acessibilidade e um custo-benefício competitivo para a mulher brasileira. Nosso objetivo com essa evolução é fortalecer cada vez mais a capacidade da marca de gerar desejo, conexão emocional e preferência de compra, aumentando assim a relevância da Marisa na jornada de consumo dessa cliente. Como reflexo dessa evolução no nosso posicionamento de produto e da maior assertividade das coleções, já começamos a observar resultados importantes ao longo do primeiro trimestre. Encerramos o período com um aumento de 7% no giro das coleções, refletindo uma melhor conexão entre produto, tendência e demanda da nossa cliente. Também observamos um crescimento de 11% na categoria de jeans, uma categoria estratégica para a marca e muito relevante na construção de moda e recorrência de compra. Além disso, tivemos um avanço de 8 pontos percentuais na categoria de básicos, reforçando nossa capacidade de entregar produto com qualidade, versatilidade e uma excelente relação de custo-benefício. Esses indicadores reforçam que a evolução do nosso sortimento e do posicionamento da marca já começa a se refletir em uma performance comercial mais qualificada e em uma maior conexão com a consumidora. Um outro destaque importante dessa estratégia foi o fortalecimento do setor infantil, como uma alavanca relevante de crescimento e diferenciação, inclusive por meio da evolução de exposição e da construção de uma jornada de compra mais completa para a cliente e para a sua família. O segmento ganhou maior relevância e destaque nas nossas lojas e continua ampliando sua participação no negócio, de forma consistente, reforçando o conceito de one-stop shop e a proposta de valor de moda para toda a família. Além disso, contribui de forma relevante para o rejuvenescimento da nossa marca. Na segunda fase dessa evolução, seguimos aprofundando ajustes importantes no sortimento, na arquitetura de coleção e na forma como apresentamos os produtos dentro das lojas e nos canais digitais. E esse trabalho vem tornando a jornada de compras mais fluida, intuitiva e fortalecendo a identificação das clientes com a marca, e ampliando também a nossa capacidade de gerar recorrência, engajamento, desejo, sempre alinhados à nossa missão de ser próxima e íntima da mulher, oferecendo acesso à moda a ela e sua família com custo-benefício. Mais do que mudanças pontuais, entendemos que estamos construindo uma evolução estrutural de proposta de produto na Marisa. E os primeiros sinais dessa transformação já começam a aparecer de maneira mais consistente, tanto na dinâmica comercial, quanto na percepção da cliente sobre a nossa marca. No mês de março, esses avanços na evolução de produto começaram a se refletir de forma mais clara, especialmente no desempenho das categorias feminino, íntimo e na virada de coleção. No período, observamos um crescimento de 15% na linha feminina e 9% na linha íntima, setores muito importantes para a construção da imagem de moda, recorrência e conexão com a nossa cliente. Além disso, tivemos um ganho de 20% no giro dos novos produtos, durante essa virada de coleção. Entendemos que esses resultados já são um reflexo da evolução do sortimento, com mais moda, mais desejo e maior percepção de valor para a nossa consumidora. E é importante destacar que observamos uma continuidade dessa dinâmica ao longo das primeiras semanas no evento do Dia das Mães, reforçando os sinais positivos de aceitação das nossas coleções. Falando agora sobre o canal digital,
seguimos avançando de forma consistente em uma das frentes mais estratégicas da nossa jornada de transformação, com foco na construção de uma operação cada vez mais eficiente, rentável e integrada à experiência da cliente. Encerramos o primeiro trimestre com um crescimento de 22% na receita do canal digital, sustentado pela evolução da experiência de compra, maior assertividade comercial e avanço na qualidade da oferta de produtos. Também tivemos um crescimento de 17% na taxa de conversão e uma expansão de 27% no lucro bruto do canal, refletindo uma operação mais eficiente, melhor gestão promocional e maior venda de produtos a preço cheio. Seguimos ainda evoluindo na experiência da cliente, com um avanço de 20 pontos percentuais no NPS, do canal digital também, reforçando melhorias importantes em navegação, usabilidade e entrega. Na frente Omnichannel, o Ship from Store, juntamente com o Click Retire, representaram 30% do faturamento, com um comportamento muito positivo da cliente, que além de retirar o produto em nossas lojas, também realiza nova compra no canal físico. Além disso, o app segue como um ativo estratégico muito relevante dentro do nosso ecossistema digital, representando mais de 70% do resultado desse canal. Também continuamos ampliando o nosso ecossistema digital com novas parcerias de marketplace in e out, aumentando relevância, sortimento e alcance da nossa plataforma. Entendemos que todos esses avanços reforçam a construção de um canal digital cada vez mais rentável, escalável e integrado à estratégia de crescimento da companhia. No que diz respeito à marca, iniciamos 2026 com um olhar ainda mais profundo e estratégico sobre a forma como a Marisa se conecta, se comunica e se expressa com as suas consumidoras. Entendemos que a marca é um dos principais vetores de crescimento sustentável no longo prazo. E por isso, seguimos avançando de maneira bastante consistente na evolução da nossa proposta de valor, da nossa comunicação e da construção de percepção junto às nossas clientes. Ao longo dos últimos períodos, temos trabalhado fortemente na evolução da imagem de moda, conectada ao perfil e posicionamento da nossa cliente, buscando gerar mais desejo e conexão emocional, sem deixar de lado atributos historicamente muito relevantes para ela, como acesso através de produtos e serviços financeiros, proximidade e percepção de custo-benefício. Nossa estratégia busca justamente equilibrar esses pilares, manter a força da Marisa como uma marca democrática e acessível, mas ao mesmo tempo evoluir sua capacidade de inspirar, gerar identificação e ampliar relevância no universo de moda para toda a família. Temos evoluído de forma importante a nossa linguagem de comunicação, os códigos visuais da marca, a forma de apresentar produtos e a consistência das nossas narrativas ao longo dos diferentes pontos de contato com a nossa cliente. Esse trabalho vem fortalecendo gradualmente a percepção de moda da marca e ampliando nossa capacidade de construção de desejo e conexão emocional com a consumidora. Acreditamos que a construção de marca é um elemento essencial para a geração de valor no longo prazo, fortalecimento da fidelização e aumento da relevância da companhia na jornada de consumo da mulher brasileira da classe C. E dentro dessa agenda de transformação, iniciamos também nesse trimestre um projeto estruturado de rebranding em parceria com a Future Brand, uma das principais consultorias de marca do mercado, com ampla experiência no desenvolvimento e evolução de grandes marcas no Brasil e no mundo. O objetivo desse trabalho é aprofundar a evolução da nossa proposta de valor e fortalecer ainda mais a conexão da marca com a mulher brasileira. Esse projeto contempla uma etapa muito robusta de pesquisa e escuta, com clientes e não clientes, incluindo pesquisas etnográficas dentro da casa das consumidoras, para entendermos de forma mais profunda seus hábitos de consumo, relação com moda, aspirações, necessidades e percepção sobre a nossa marca. Além disso, o trabalho também envolve estudos de mercado, comportamento e tendências, trazendo insights importantes para a construção da próxima fase de evolução da Marisa. Entendemos que esse projeto será um passo importante no fortalecimento da relevância, modernização e diferenciação da marca no longo prazo. Falando agora sobre produtos e serviços financeiros e também sobre o cartão Marisa, seguimos enxergando essa frente como uma importante alavanca de relacionamento, fidelização e recorrência dentro do nosso ecossistema. Mais do que um meio de pagamento, o cartão Marisa tem um papel estratégico na construção de vínculo com a cliente, ampliando frequência de compra e fortalecendo a conexão com a nossa marca. Os resultados do trimestre reforçam a evolução consistente dessa frente,
com um crescimento de 8% na base de cartões ativos e um aumento de 5% na participação do cartão sobre a receita total. Além disso, tivemos uma evolução bastante importante nos indicadores de churn, que representa as clientes que deixaram de comprar conosco nos últimos 12 meses, com redução de 50% no período, demonstrando avanços consistentes em retenção, recorrência e engajamento da nossa base. Entendemos que esses resultados são reflexos do trabalho realizado junto às equipes de loja, com foco em ativação mais qualificada, melhoria da experiência da cliente e fortalecimento da oferta de crédito ao longo da jornada de compra. Seguimos confiantes no potencial dessa frente como uma importante alavanca de relacionamento, recorrência e geração de valor para o nosso negócio. Nós seguimos confiantes na estratégia traçada e na consistência da execução do nosso plano de transformação. Os avanços observados ao longo dos últimos ciclos reforçam que estamos evoluindo de forma estrutural, com melhorias constantes e consistentes na qualidade da operação, na assertividade comercial e na construção da nossa proposta de valor para cada cliente. Ainda que parte desses movimentos leve tempo para se refletir integralmente nos resultados, entendemos que os sinais observados ao longo do trimestre, especialmente a partir de março e do começo do segundo trimestre, reforçam que estamos no caminho certo. Seguimos construindo uma Marisa mais eficiente e sustentável no longo prazo, mantendo o foco na estratégia, disciplina na execução, com consistência e um olhar de futuro. E agora eu passo a palavra para o Adilvo Souza, nosso CFO, para apresentar os destaques financeiros. Obrigado, Edson. Bom dia a todas e a todos. Obrigado por estarem presentes aqui em mais uma divulgação de resultado da Marisa. Hoje vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 26, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O desempenho operacional da Marisa está diretamente relacionado à nossa dinâmica de fortalecimento do posicionamento da marca, evidenciando a nossa conexão com a cliente e com a marca, cada vez mais conectada com a vida real da nossa consumidora. Acredito que esta consistência é fundamental para fortalecer o reconhecimento e a identificação com a Marisa. Neste slide, começamos pelos destaques da receita líquida. É importante ressaltar que o desempenho do trimestre veio em linha com o nosso planejamento e com a estratégia que temos executado ao longo dos últimos períodos, com foco em rentabilidade, qualidade das vendas e maior eficiência operacional. A receita líquida totalizou mais de 286 milhões no trimestre, com uma pequena retração a uma base comparativamente mais forte do primeiro trimestre de 2025. No entanto, eu gostaria de focar nos resultados de same-store sales, ou mesmas lojas, para termos uma base comparável mais adequada. Quando olhamos o desempenho sob essa ótica operacional, o resultado mostra uma dinâmica mais estável. Assim, as vendas em mesmas lojas apresentaram leve retração de 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que consideramos um resultado consistente diante do contexto de transformação e otimização da base. Esse desempenho reforça que a companhia segue executando de forma disciplinada o seu plano estratégico, com evolução gradual da qualidade da operação, maior assertividade comercial e foco na consistência dos resultados ao longo dos próximos períodos, dos próximos trimestres. A seguir, nesta próxima página, eu destaco o lucro bruto e a margem bruta ao longo do trimestre. Seguimos aqui de forma consistente com a expansão de margem bruta do vestuário, no comparativo mesmas lojas, explicado especialmente pela boa gestão comercial. Além disso, o trimestre contou com um componente importante de renovação das coleções que contribuiu para esta expansão de margem. Aqui vale ressaltar que ao longo do trimestre nós tivemos a atuação da precificação dinâmica e iniciativas promocionais estruturadas e pontuais, objetivando garantir a renovação dos estoques e, ao mesmo tempo, a preservação da rentabilidade, alinhada com o nosso direcionamento estratégico. O lucro bruto consolidado totalizou mais de 140 milhões no trimestre, com margem bruta de 49%, leve retração de 2 pontos percentuais, resultado que ainda reflete o processo de transformação da companhia, mas já demonstra avanços importantes na recuperação da rentabilidade e na qualidade da operação. Quando analisamos o desempenho sob a ótica de same-store sales ou mesmas lojas, atingimos um resultado bastante estável.
A margem bruta de produto apresentou avanço e expansão de 0,2 pontos percentuais, alcançando quase 46% no trimestre. Seguindo para o próximo slide, apresentamos a evolução das despesas gerais e administrativas ao longo do trimestre. Aqui é importante ressaltar que, mesmo com a execução das iniciativas que garantem a consistência do direcionamento estratégico da companhia e o fortalecimento da nossa estrutura, conseguimos reduzir de forma significativa o SG&A em mais de 17%, e diluindo ainda mais essas despesas em relação à receita líquida, mesmo com um cenário crescente e desafiador de inflação. Fica clara a política de austeridade e disciplina continuada da Marisa em relação às despesas operacionais. Esse movimento reflete também a evolução da cultura organizacional da companhia, com metas mais claras, maior engajamento das equipes e uma gestão mais rigorosa dos gastos em todas as áreas. Na próxima página, vamos falar sobre o EBITDA do período. Importante na avaliação deste indicador considerar que a base mais forte do mesmo período do ano anterior foi impactada por itens não recorrentes, que foi o reconhecimento de créditos tributários extemporâneos. Para uma melhor análise e sem esses efeitos não recorrentes, e na visão de same-store sales, apuramos EBITDA de mais de 20 milhões no primeiro trimestre de 26, indicando um crescimento de mais de 60%. E agora, nesse próximo slide, mostramos a evolução do resultado líquido da Marisa. Novamente, desconsiderando os componentes não recorrentes que falamos há pouco, a companhia apresentou uma melhora da ordem de quase 32 milhões, uma expansão de quase 25% no resultado líquido. Para finalizar a minha parte, como último destaque financeiro desse trimestre, nesse slide apresentamos a evolução da alavancagem da Marisa. Ao final do primeiro trimestre de 26, apresentamos um leve crescimento da dívida líquida, explicado pelo reforço estratégico do nosso caixa e melhoria do capital de giro da companhia. Ainda assim, a nossa alavancagem medida atingiu 1,3 vezes a relação dívida líquida-EBITDA dos últimos 12 meses, mantendo a companhia em um patamar de endividamento saudável e sob controle. Seguimos priorizando uma estrutura de capital sustentável, sempre focados na redução do custo financeiro e mais competitivos. Acreditamos que os resultados dos últimos períodos reforçam a consistência do processo de transformação da Marisa e que estamos no caminho certo para a construção de um negócio mais eficiente, rentável e financeiramente equilibrado. Obrigado e agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A e escreva sua pergunta junto com o seu nome e companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Pizeta e ele diz: poderiam comentar o motivo das despesas financeiras tão elevadas? Oi, André, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta super importante. Em relação às despesas financeiras do período, elas estão em linha com o nosso planejamento, com o nosso orçamento. Se você observar ali dentro, na nota explicativa que a auditoria traz, você tem itens não financeiros que não são despesas estruturais de juros bancários por despesas, por operações financeiras contraídas. Então, nisso você tem o efeito do arrendamento mercantil, que é o efeito do IFRS 16, que tem um peso importante nessa rubrica, e também tem ali dentro o AVP, que é o ajuste ao valor presente dos nossos estoques. Mas as despesas financeiras estão sob controle na companhia. A gente não deve ter um aumento significativo nos próximos períodos. André, obrigado pela pergunta novamente. Um abraço. A próxima pergunta vem de Francilei Ferreira. Ele diz: a auditoria levanta dúvidas sobre continuidade da Marisa e aponta distorção no balanço do primeiro TRI. Isso é relevante? Oi, Francilei. Obrigado pela pergunta, super importante também. A companhia ela não tem risco algum de continuidade operacional. É importante deixar claro isso. Existe uma anotação no nosso balanço de uma ressalva feita pela nossa auditoria externa,
em que a gente já se manifestou contrariamente a essa anotação por conta de opiniões dos nossos assessores legais, advogados renomados, para não fazer essa provisão contábil. Então, a gente não faz essa provisão contábil, obedecendo, primeiro, uma regra contábil do CPC 25, e a auditoria entende contrariamente à companhia. Mas a gente está tratando isso com eles. Não é um item relevante, porque a companhia, se incorporasse esse item, não teria uma materialidade nas nossas demonstrações financeiras. Tá? Então, de novo, obrigado pela pergunta. É uma questão sempre importante para ser respondida. Tá bom? Obrigado, Francelei. Um abraço. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos diretores para as considerações finais. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, dizer que nós estamos focados na execução do nosso planejamento estratégico e sabemos que a consistência de todo esse trabalho que a gente vem realizando vai trazer mais resultados no médio e no longo prazo. Então, obrigado novamente, um abraço a todos. O conference call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.